Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento que você está assistindo esse vídeo, mas quero deixar na nossa meditação em Atos, capítulo 9 e o verso 4. Vamos falar um pouco sobre Saulo, sobre o começo, do encontro que Saulo tem com o mestre. Aleluia. E diz assim no verso 4: E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Para que você possa entender, certo? Quero ler para você em Atos, capítulo 7 e o verso 58, que diz assim: E expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nesse exato momento, os pessoal estava apedrejando Estevão. Estevão ele estava pregando a palavra do Senhor. Estevão ele estava fazendo o ídolo do Senhor. Mas a turma não queria saber da verdade. A turma queria saber de outras coisas, não queria se arrepender dos seus pecados. Daí Estevão ele começa a pregar a verdade. Daí Estevão ele começa a falar das boas novas, mas de vez dos pessoal se arrepender de seus pecados e querer ouvir a boa nova e aceitar a palavra do Senhor Jesus, não. Ele pega e começa a apedrejar Estevão. E assim, quando eles começam a apedrejar Estevão, ele olha para o céu. E quando Estevão ele olha para o céu, ele fala que vê o céu aberto. E quando Estevão começa a falar, aí sim que cria mais raiva neles. Aí ele começa a apedrejar. Aí daí o que acontece, assim, quando eles apedrejam Estevão, a palavra do Senhor, como disse aqui, vai dizer que eles jogam as suas vestes nos pés do jovem Saulo. Aí no verso 8, capítulo 8, o verso 1 diz assim: E também Saulo consentiu na sua morte, ou seja, Saulo, ele concordou. Apóstolo Saulo, aquele não era apóstolo. Saulo, ele, aleluia, ele, bem dizer, foi criado. Ele foi se envolvendo, sabendo que só há um Deus. Ele cresceu, creio eu que ele cresceu estudando, porque Saulo, ele era um fariseu. Saulo, ele só cresceu, na minha opinião, através do meu estudo, sabendo que só há um Deus. E depois, quando ele queria vive sacerdote, aí vem falar da notícia que Jesus ele salva, Jesus ele é isso, Jesus é aquilo. Aí ele começa a querer defender apenas o seu Deus. Ou seja, ele não cria em Deus. Porque a palavra do Senhor Jesus dizendo que aquele que crê em Jesus também vê o Pai. E se nós não cremos no Senhor Jesus Cristo, a gente não cremos em Deus. É necessário a gente crer no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo ele veio em forma 100% humano e também 100% Deus. Certo? Porque lá em João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne. Aleluia. E o verbo é a palavra. Jesus ele é a própria palavra. Mas isso não convém, eu quero passar para vocês. E continua, vai dizer assim: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Daí Saulo ele começa a perseguir o povo de Deus. Daí Saulo ele começa a perseguir mulher, homem, criança, todos aqueles que pregassem o evangelho. Saulo ele queria calar a igreja junto com o fariseu. Mas sabe, o que eu acho mais interessante na parte dos fariseus é que o seguinte: os fariseus, ele não queria, desde o começo da morte de Jesus, ele não queria matar com sua própria mão. Ele queria que os povos matassem. Sabe, muitas vezes tem líder, meus amados irmãos, que ele não mente, mas manda os seus secretários mentir. Tem líderes que ele não querem pecar, mas querem que seu secretário peque através dele. Se ligue em qual líder está liderando você, porque esse não é líder, são fariseu. Me desculpe a impressão, mas os fariseus eles fazem isso. Ele não quer fazer, mas quer que as pessoas façam por ele. Mas se você está em Cristo Jesus, você vai ter um lançamento certo, e a palavra em Cristo está sinceramente correta, certo? Porque a palavra do Senhor fala: E conheceram a verdade, e a verdade os libertará. Se você conhece a verdade, você conhece a Cristo. Se você conhece a Cristo, você está liberto. Amém? E daí
voltando, né, para que você possa compreender, no capítulo 9, vai dizer que Paulo ele pede uma carta. Ele pede uma carta. E interessante, essa carta era uma procuração para perseguição do povo de Deus, para matar o povo de Deus. E daí, como acontece? Enquanto Paulo e seus sumos sacerdotes, vamos dizer assim, tentam, através de carta, perseguir e blasfemar e matar o povo de Deus, tentaram calar a voz da igreja. Eles tentam calar a voz da igreja. Mas engraçado que quanto mais tentam matar o povo de Deus, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais tentam calar a igreja, mais a igreja começa a falar, né? O bom que é isso. Aleluia. E daí o que acontece? Ele vai para Damasco. Ele pega a carta para ir para Damasco. E a palavra do Senhor vai dizer que quando ele estava indo ao caminho de Damasco, e verso 4 que diz: E caindo em terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ou seja, daí foi uma grande luz que sobre ele, esplendor de luz do céu. Aleluia. Daquele momento que ele estava indo, a luz bateu contente com ele, que ele caiu ao chão. Ou seja, o que eu vim imaginar, ele estava indo para encontrar com o povo de Deus. Escute bem isso, presta atenção. Quando ele estava indo para Damasco para se encontrar, eu creio que Jesus aparece para ele e diz: Hoje não é você que vai se encontrar com o meu povo, sou eu que vou me encontrar com você. Sabe, Saulo estava indo em direção para perseguir a igreja, para matar a igreja, mas Jesus ele deu um basta. Ele falou: olha, até aqui tu persegue, até aqui tu queres perseguir, mas até aqui agora tu que vai ser perseguido. Tu foi do encontro com o meu povo, mas eu agora que vou ao encontro com você. Aí daí Saulo ele começa, aleluia, quando ele vê aquele esplendor, aí uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. Sabe, Deus ele vai de encontro. Muitas pessoas estão querendo nos perseguir, querendo nos matar e caluniar, mas Deus não, ele vem com encontro com essa pessoa. E quando ele age com encontro com uma pessoa, grande coisa nova ele vai fazer. Aleluia. Amém? Deus está agindo com encontro. Não se aperreie, não se desespere, deixe somente na mão de Deus. Aquele povo, os discípulos estavam desesperados, porque esse Paulo ele era muito famoso, ele sabia a sua lei todinha, e ele queria matar e perseguir o povo de Deus. O povo de Deus, bem dizer, estava meio ali se escondendo, estava meio que nervoso por morrer, mas só que aquele povo, como diz em Pentecostes, no ato 2, ele recebeu o Espírito Santo. E aquele Espírito ele dava força para pregar o Evangelho. E quanto mais o povo matava o povo de Deus, mais o povo de Deus crescia e com ansiedade de pregar o Evangelho. E que nesta manhã, nesta noite, que você tenha, aleluia, glória a Deus, confiança do Evangelho, que você possa pregar o Evangelho, que você possa fazer o líder, porque a igreja tem que chegar primeiro que a droga, a igreja tem que chegar primeiro que tudo. Por isso é necessário que a igreja pregue, a igreja não pode parar, a igreja tem que prosseguir. Amém? Desculpe perder o seu tempo, mas essa é a palavra destinada para o Senhor. Espero que você se alimente e que a graça do Senhor seja convosco. Amém? Fiquem na paz.